E eu quero parabenizar você que escolheu nesses dias estar aqui. Há alguns mitos, sobre encontro de casais. Alguns que acham que eu vou no encontro de casais porque o meu casamento tem problema. Então, se meu casamento não está passando por nenhuma crise, eu não preciso de um encontro de casais. Isso é uma ideia totalmente equivocada. A gente vem, primeiro, porque a gente entende que em Deus eu posso ser um cônjuge melhor. E segundo, porque o nosso cônjuge merece um cônjuge melhor. Isso é importante. Só que é um encontro rápido. Amanhã à noite já estaremos encerrando. E se você ficar aqui, mas a sua mente, seu coração, sua cabeça ficar lá na cidade, com a sua família, com coisas que você tem que fazer, vai passar e você não vai aproveitar esse tempo. Então eu quero te incentivar a ficar muito focado nesses dias de encontro. Já nos foi apresentado, nós somos casados há 38 anos, casamento feito aqui em Bauru, na quadra da IT, pelo pastor Abílio, na quadra da IT. Quem estava presente nesse evento? Tem bastante gente aqui também, né? Quase todo mundo foi padrinho aqui da turma, né? A Camila estava na barriga. A Camila não, ela tinha um mês. Um mês. Ela estava no sexto. Já estava lá. Bem, fruto disso nós temos 3 filhos. O Davi, nosso filho mais velho, casado com a Fernanda, nossa querida nora, que nos deu o nosso lindo netinho, o Felipe, que tem 1 ano. Depois, algum momento a gente vai passar as fotos. E depois nós tivemos um casal de gêmeos, que o Lucas e a Rebeca. O Lucas casado com a Marina e a Rebeca casada com o Anderson. Então, é a nossa família e nós estamos muito felizes com esse momento. E eu quero também dizer que um outro conceito para a gente totalmente tirar da cabeça é a ideia da família perfeita. Então, casamento perfeito. E eu particularmente não curto livros que muitas vezes tem até um conteúdo bom, mas tem aqueles 10 passos para um casamento perfeito, tantos passos como se fosse uma receita de bolo, E a gente sabe que não é assim. Todos nós sabemos que quando a gente se casa é uma outra história. A gente vai conversar um pouco sobre isso. E quero te incentivar também, caso você tenha alguma pergunta a fazer no final, você anote aí tranquilo, porque eu vou passar para o Marcos, o Bilão, o Ed, responderem aqui. Então, você anota e a gente pode conversar um pouco sobre isso. Nós temos o hábito, como o casal, de falar nesse assunto, nesse tema, em conjunto. Eu me sinto muito bem, muita vontade com a minha esposa, para a gente ministrar juntos. E a Angélica vai começar falando com a gente. Gente, boa noite. Já consegui falar com quase todo mundo. Nós realmente estamos muito felizes de estar aqui. Eu tenho 38 de casada, eu tenho 42 anos de convertida aqui nessa igreja. Então, como eu sempre falo com as mulheres, gente? Então hoje vai ser uma oportunidade nova da gente estar falando como casal e estar falando aqui com os homens presentes. Então eu sempre digo que quando eu falo aqui eu estou em casa, Então eu fico tranquila, porque aqui estão os meus primeiros discipuladores, Bilão e Lilian, São os nossos padrinhos, irmãos. Nós fomos padrinhos de outros tantos aqui. Outros tantos a gente viu nascer e poucos a gente não conhece. Então quem a gente não conhece, depois vem dar um abraço na gente e falar aí, olha, estou te conhecendo agora, mas... Então isso é um privilégio, a gente poder estar aqui, nessa noite, trazendo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, desde que o convite foi feito, a gente orou bastante, pensou sobre aquilo que Deus queria trazer para nós, nesse 1 dia e meio aqui, que a gente pudesse desfrutar desse tema e desse tempo tão importante. Gente, nós sabemos que nós temos um Deus
maravilhoso, não é verdade? O nosso Deus é eterno, incomparável, é imutável, é fiel, é justo, é verdadeiro. E entre tantas coisas que o nosso Deus é, o nosso Deus, ele é extraordinário, não é verdade? Então, um Deus extraordinário, ele sempre tem algo novo para nos trazer, ainda que não dá para ter novidade quando o assunto é palavra de Deus. Nós não vamos inventar um assunto. O assunto já está pronto, já está escrito, está na palavra. A única coisa é que às vezes Deus, ele dá umas estratégias para a gente, né? Para revelar essa palavra de uma forma que se torna às vezes mais didático, que se torna às vezes mais agradável, né? Então, nós vamos falar nesses 2 dias sobre o extraordinário. E aí, vai ser muita coisa que a gente vai falar que é extraordinário, né? Você está sentado do lado de alguém extraordinário que Deus colocou na sua vida, né? Meu marido é extraordinário. E aí, a gente vai fixar esse conceito do extraordinário, primeiro entendendo o que é o ordinário. Gente, de hoje para amanhã a gente vai contar algumas histórias nossas aqui em Bauru, contar um pouco do que Deus já fez na nossa vida aqui. Inclusive o Edmilson falou que o Davi, o nosso filho mais velho, nasceu aqui, né? Então ele é um bauruense. Eu nasci aqui nessa terra sem limites, maravilhosa. Meus irmãos nasceram aqui, eu amo essa terra, né? Então, nós vamos estar contando um pouco desse extraordinário também de Deus na nossa vida. Mas para a gente entender o que é extraordinário, eu tenho que partir da palavra primária, que é ordinário. Aí se ouve ordinário, você fala, ixi, ordinário é coisa estranha, ordinário é coisa feia, ordinário... Não, gente, no dicionário tá aí, ó, ordinário, conforme é o costume, a ordem normal. Ordinário é algo que tem ordem, que foi feito numa ordem, que se repete regularmente ou que se faz presente a todo instante. Isso é algo ordinário. Gente, pensa aí, não há nada mais ordinário do que a rotina da nossa vida diária. É algo ordinário, então eu vivo o ordinário. E o extraordinário, tudo isso segundo o dicionário, o extraordinário significa algo que não é comum. Então é extraordinário, que é excepcional, que causa admiração ou que é muito grande, que não é usual ou costumeiro, que não está programado ou previsto, que está muito além do comum e que é raro ou invulgar. Ou seja, o extraordinário é algo novo, é algo que traz um frescor, é plus, né? Agora essa é a palavra, né? O extra é o plus, é o a mais, né? Então, é isso que Deus... Na primeira vez que nós estamos usando o mesmo material, né, bem? Mas vai dar tudo certo, né? Então, quando a gente pensa no extraordinário, então eu pesquisei muitas coisas sobre isso, porque isso Deus falou comigo há uns 2 anos, mais ou menos atrás, num ano que ia começar. Eu estava muito angustiada com alguns assuntos e me veio, eu devo ter visto essa frase em algum lugar, o extraordinário, não sei, porque Deus, ele mostra daquilo que a gente já viu, né? E Deus, numa reunião de oração, colocou muito forte assim no meu coração: se preocupe com o ordinário, porque o extraordinário eu farei. E eu tomei aquela palavra como verdade para mim. Eu tomei aquela palavra como um rema naquele ano para minha vida. E aquilo foi sensacional. Então eu comecei a procurar palavras sobre isso, livros sobre isso. E eu sigo uma teóloga jovem, uma pregadora jovem que chama Carol Basso. E ela falando sobre esse tema, ela falou assim: se pararmos para pensar, a Bíblia, ela é o livro do extraordinário, onde encontramos milagres impossíveis, como por exemplo, né, o mar se abrir. É normal, né, gente? Coisa mais normal do mundo, o mar se abrir, né? Igual foi o Mar Vermelho. O sol parar, então, é normal, né? Bem comum, bem ordinário de acontecer. E o próprio extraordinário, que é um Deus triuno, que criou todas as coisas, morreu por nós e hoje vive em cada coração que crê e atende ao chamado de Jesus para ser um discípulo. Isso é extraordinário. Amém? Isso é extraordinário. Uma vida rendida aos pés do Senhor. Tudo
Tudo que Deus faz é extraordinário, porque Ele criou todas as coisas. E aí, gente, até o ordinário comum, que é o sol nascer todo dia. Eu estava conversando com a Fabi ali, falei para ela, você viu a tarde linda, né? Que eles vieram por Jaú, né? Claro, né, gente? Quem vem de São Paulo tem que passar por Jaú. Vocês, mulheres, já sabem por quê, né? Eu dei todas as dicas para ela. E aí ela até postou o pôr do sol, coisa linda. É ordinário, todo dia o sol nasce, todo dia o sol se põe. Mas não é extraordinário? Fala para mim. Então, Deus transforma o ordinário, aquilo que Ele criou, como uma obra-prima extraordinária. Então, o que vem de Deus, gente, quando vivemos o ordinário, se torna extraordinário. Então, o comum, a rotina, tendem a ser repetitivos e muitas vezes tediosos. Tem gente que tem tédio. O adolescente, não sei, né? Quem tem adolescente aí, já passamos essa fase, mas já tivemos 3 adolescentes. O adolescente às vezes fala assim, que tédio. Eu tenho uns adolescentes na igreja que eu sou amiguinha delas, assim. Ela chega pra mim e fala assim, maravilhosa, porque eu falo pra elas, né? Aí eu falo, você tá bem? Tem uma que faz assim, que tédio. Ela nem acordou, já tá no tédio. Porque para eles tem que ter, tudo na hora tem que ter uma coisa nova, né? Então a rotina, ela é repetitiva, ela pode ser tediosa. Por isso tantas pessoas buscam sempre algo novo, achando que isso vai trazer o extraordinário. E aí é aquilo que vai quebrar a rotina. Daí você vai lá, pega na internet como quebrar a rotina no casamento. Aí vem todas aquelas coisas apimentadas, sem pimenta. Você escolhe como você quer, como se aquilo fosse resolver o problema. Surpresa, presente, viagem, né? Hoje eu vi um post muito engraçado. Depois eu mando para vocês, do cara falando da última viagem dele para Gramado. Ele deita num gramado. Aí ele fala assim, fui para Lagoas, ele para na beira da lagoa do sítio dele. Fui para Porto de Galinhas, ele entra dentro do galinheiro. Nossa, eu achei uma criatividade incrível. Não é isso que vai quebrar a nossa rotina. Queremos satisfazer a sede da alma, porque o ser humano, ele busca, ele tem sede. Então a gente quer satisfazer nas roupas novas, nos carros novos, no emprego, no estudo, na viagem. E muitas vezes o que está acontecendo no outro cônjuge? Acabou, virou rotina, acabou o amor, perdeu a graça. Não sei o que aconteceu. E aí acha que se tiver um cônjuge novo, vai acontecer alguma coisa, um namorado, um flerte, como aqui, posso falar flerte porque está todo mundo na mesma fase, né? Então, vai achar que uma paquera, entendeu? Tá tudo errado, por quê? Porque a pessoa está buscando no lugar errado. Como gostar da rotina? Como buscar sentido em tudo o que fazemos? Gente, a resposta também a gente já sabe, é em Cristo. E só nele somos completos. Amém? Ele muda tudo, o nosso ordinário se torna diferenciado quando temos essa relação com Ele. Porque tenho a Cristo, posso servir minha família com outra perspectiva. Posso transformar o meu dia a dia, o meu ordinário, a minha rotina em algo extraordinário. Porque Cristo é aquele que dá sentido. Mateus e Camila, nosso tema já está aqui nessa música, tá? Amanhã a gente canta de novo, porque aí é isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O meu lar tem que exalar o bom perfume de Cristo. É isso que vai fazer a diferença e que vai transformar a minha rotina em algo diferenciado. Então eu tenho que buscar em Deus aquilo que eu vou fazer. Então a palavra de Deus, ela está repleta de vidas que viveram dias comuns, mas com esperança. O que pode me dar sentido, gente, numa segunda-feira, que as pessoas já acordam enfastiadas porque começou a segunda-feira? O que nos dá esperança? Jesus como o centro. Amém? Buscar Jesus na hora do comum. Eu estava pensando hoje nisso aqui, orando e pensando, me lembrei de Maria. Pensa que Maria estava num dia comum, ordinário. Uma jovem ali em Belém, um dia comum. Quando o anjo apareceu para ela, o extraordinário de Deus, porque ela estava preparada para receber um extraordinário de Deus. Você está preparado? Você está preparada? Pergunta para ele aí do seu lado, você está preparado para receber o extraordinário de Deus? Deus faz. E tem um livro que chama
O Ordinário, peraí que eu vou achar aqui o nome do livro. Eu já eu acho que falo para vocês. Bem, desce aqui para mim, não está descendo. Aí, é isso, Maísa. A gente pega as técnicas com o marido. É aqui. Obrigada, amor. O livro chama Liturgia do Ordinário. É um livro muito interessante. A autora, ela é anglicana. Então, ela pega um dia da vida, um dia e escreve esse livro, chama a Liturgia do Ordinário. Ela descreve no livro inteirinho um dia, desde que ela acorda até quando ela dorme. E ela compara com um culto a Deus. Só que como ela é anglicana, ela usa algumas coisas que a gente não está habituado. Mas a essência do livro é maravilhosa. A Cássia também já leu, né, Cássia? Ela vai mostrando que o seu dia ordinário, ele é um culto a Deus. Ela vai mostrando que em Deus todas as coisas se tornam novas. E aí ela diz que trazer Deus para dentro da vida comum é de alguma forma ser contraformativo. Envolve saturar cristãos com Cristo e ter a vida educada por essa nova realidade. Sem dúvida, vidas formadas e corações calibrados e ritmados pela... Não sei porque comigo não funciona, gente, só com ele. Então eu estou indo no lugar errado. Peraí. Vidas... O que eu não estou fazendo de errado, gente? Então, eu preciso ter uma vida, sem dúvida, vidas formadas e corações calibrados e ritmados pela visão do reino de Deus é aquilo que vai fazer diferença na nossa vida. Nada, acho que vou com o mouse. Agora foi. Eu fico com medo, gente, de ir muito depressa. E aí, calibrados e ritmados pela visão do reino de Deus tendem a ser mais missionais e mais publicamente cristãos. Lares saturados de Cristo. Por quê? Porque os nossos lares, gente, estão saturados de conceitos culturais do mundo. Estou falando verdade. Nós estamos vivendo dias em que o mundo... Antigamente a gente falava assim, desliga a televisão porque é filme, é programação, é desenho, vai entrar. Era fácil, né? A gente tirava a criança da sala, desligava a televisão e ok. Agora não dá mais, porque agora o mundo entra na sua casa assim. As crianças só não nascem com o celular assim porque não tem o celular na mão deles. Que é uma coisa impressionante. O nosso neto não tem tela, eles não ligam nem televisão lá. Se ele vê você tirando uma foto, ele fica desesperado. E ele fica, ele quer o celular, que ele não sabe sabe que tira uma foto dele. Mas como é que pode? Ele tem 1 ano. Porque isso aqui entrou dentro da nossa casa. E as famílias perderam o limite, perderam o controle. E isso aqui está trazendo para dentro das nossas casas conceitos do mundo. E nós precisamos saturar os nossos lares de Cristo, amém? Porque lar é onde há o entrelaçamento, a conexão, o relacionamento que envolve cada membro da família. Não é estrutura física, gente. Não importa se a sua casa é linda, não importa se a sua casa é maravilhosa, se a sua casa é grande, se a sua casa é pequena, isso não é o lar. O lar é onde o nosso coração é formado. É o lugar da edificação onde se constrói o nosso senso de identidade e comunidade. É no nosso lar que esse senso vai ser formado. E aí que vivemos nossa vida comum. O diário, a rotina, para muitos, o tédio. Mas podemos renovar a nossa mente, Romanos 12:2, e entender que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós é que o ordinário se torne mesmo extraordinário. E isso só depende de nós, gente. Aí tem um postzinho muito legal do C.S. Lewis, que muita gente eu sei que segue, tá vendo? Você pode usar a internet, não tem problema, eu também uso. E ele fala assim: cuidado para não perceber tarde demais que os dias comuns eram os dias extraordinários. Não vamos deixar passar, gente, tem um bebezinho aqui, a Roberta, né, vieram com o bebezinho aqui, coisa linda, gente. É isso, é extraordinário, você ter uma criança, você vê o dia passar, a rotina é pesada, mas vamos desfrutar, pensando que sim, o ordinário é mesmo extraordinário, e não vamos deixar passar os dias comuns, porque são esses dias que Deus tem para falar conosco. E a palavra de Deus,
O que é que ela nos diz sobre isso? Nós temos o Salmo 127 e o Salmo 128, chamados os Salmos da Família. Os Salmos, vocês sabem, eles são divididos em livros e tal, mas do Salmo 120 ao 134, nós temos os chamados Cânticos de Romagem, onde os judeus, eles iam até a Cidade Santa, até Jerusalém, por ocasião das festas religiosas, obrigatórias, provindas das mais diversas regiões, eles iam até Jerusalém, e ali eles subiam cantando os Cânticos de Romagem, que era do 120 ao 134. E nesses salmos que eles cantavam, quando entoados, esses salmos despertavam valores e lembranças a todos. O Senhor reconhece a necessidade dos lembretes, gente, da repetição. Às vezes você fala assim: ai, mas eu vou repetir, ai, mas eu vou repetir essa palavra, ai, mas eu vou falar de novo para o meu filho. Vamos orar? Vai falar. Jesus é bom? Vai falar. Entendeu? Porque é repetição. Vou falar do netinho de novo, perdão, gente, mas é que é o assunto mais novo que a gente tem, né? Você fala assim para ele: eita! Ele repete. Nós ficamos, eu não sei, ele ouvia eita de um, eita do outro. De repente ele soltou: eita! Porque ele ouviu. É repetição. Teve um dia que eu peguei um negocinho laranja e fiquei lá para ele, na hora de dar comidinha para ele: laranja, laranja. De repente ele: anja. Repetição. Então eu tenho que repetir. E o povo repetia o salmo toda vez. Repita, gente. São temas do cotidiano, temas que falam de fé, perdão, família, filhos, paz, esperança. Temas do cotidiano. O que era verdade no passado continua sendo verdade hoje. Precisamos relembrar aquilo que já sabemos, pois sem esses lembretes simples esqueceríamos as verdades essenciais. Criar memórias. Mas sobre as memórias a gente vai falar um pouco amanhã. E eu só vou falar 2 versículos aqui do Salmo 127. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu só estou lendo os primeiros versículos. Neste salmo temos a construção, a edificação da nossa casa estruturada no Senhor, porque o salmo começa: se o Senhor não edificar a casa. Você pode trabalhar, descabelar, virar à noite, dar plantão, fazer tudo, mas se o Senhor não edificar, você vai trabalhar em vão, gente. Do jeito que vem, vai, e aquilo não edifica. E aqui temos o viver diário, olha a nossa rotina: trabalhar, dormir, acordar, comer o pão que ganhamos com esforço. E depois ele continua falando dos filhos, mas aí no 128 o Edmilson vai falar disso. Depois não vai: ah, não, mas então eu vou ficar aqui parado. Não, você vai trabalhar, você vai fazer tudo, porque o anjo não vai vir aqui pagar o seu boleto. Você tem que trabalhar. Só que inútil será se o Senhor não edificar. Amém? Então, queridos, nós precisamos ter lares cristocêntricos, lares onde tudo o que fizermos, todo o nosso trabalho seja centrado no Senhor. Como disse a Angélica, os Salmos 127 e 128, originalmente eles são um só. Por uma questão didática, ele acabou sendo dividido na nossa Bíblia. E diz assim, acompanha comigo: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e vejas o filho dos seus filhos, paz sobre Israel. O povo de Israel levava muito em conta essa questão da família.
tanto que você verifica em vários trechos a genealogia. A pessoa era identificada através da sua descendência. Isso era extremamente importante. Eu queria passar para vocês aqui algumas coisas para a gente analisar expositivamente esse salmo. Primeiro, o fundamento da família. Ele deixou muito claro: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, no Salmo 127. Mas no 128, ele diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Essa palavra bem-aventurado significa o quê? Feliz. Primeiro ponto, feliz é quem? Quem teme a Deus. Aquele que teme a Deus. A Bíblia está dizendo que feliz é o que teme o Senhor. Feliz é aquele que teme o Senhor. Essa palavra temer a Deus vai além de uma questão de medo. É uma reverência, é uma sujeição. Eu gosto muito de uma definição de que temer a Deus significa levar Deus a sério. Temer a Deus significa levar Deus a sério. Não é alguém que acredita em Deus. Nós temos uma sociedade extremamente religiosa. Se você perguntar, muita gente acredita em Deus. Então, é temer a Deus, alguém que leva Deus a sério. E o Provérbios capítulo 9, versículo 16, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não está falando de uma pessoa culta, está falando de uma pessoa sábia. Tem muita gente simples que é sábia, e muita gente que é extremamente versada e não é sábia. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Então, a Bíblia está dizendo que esse temor que produz sabedoria, que nos leva à segunda etapa do crescimento e amadurecimento. Qual que é? Andar em seus caminhos. A palavra andar em seus caminhos, a palavra andar, vem da palavra hebraica derek, que tem dois significados. Primeiro, os planos que traçamos, que cultivamos no nosso coração, através desse temor a Deus. Todos os planos que construímos são submetidos à vontade dele. Eu sei que todos aqui são pessoas que se entregaram ao Senhor. Então, todos nós que nos dizemos discípulos de Jesus, não podemos levar a nossa vida da maneira como nós queremos. Todos nós precisamos estar sujeitos à vontade de Deus, buscarmos direcionamento de Deus, porque essa é uma característica de um discípulo de Jesus. E o crivo qual que é? A palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ou seja, a minha vida é guiada não pelo que a sociedade diz, não por aquilo que os influencers dizem, e pelo aquilo que a Bíblia diz, pela palavra de Deus. E uma coisa muito importante, irmãos, ao lermos a palavra de Deus, é de não sermos seletivos. Do tipo, algumas coisas eu gosto da Bíblia e outras coisas eu não gosto da Bíblia. E eu sei que aqui a gente é de muitos anos de conversão. A gente que já segue Jesus há muito tempo. Vê-se que há muitos como eu de cabelinho branco, né? E outros convertidos há tempo. E sabe um perigo que existe quando a gente já tem muito tempo de conversão? É a gente ler a Bíblia com os nossos óculos da conveniência. Você já tem conceitos pré-formados em relação a isso. E você tem muita dificuldade em entender de uma outra maneira, porque aquilo já está lá na sua Bíblia, na sua maneira de pensar. Isso é muito perigoso. Eu vi esses dias uma dessas atrizes que disse que se converteu, e perguntaram para ela assim: o que você acha da Bíblia? Eu gosto da Bíblia, mas eu gosto do que Jesus fala. Paulo não concorda. Ou seja, é seletiva, né? É aquilo que convém. Tem umas Bíblias que eu acho assim interessantes, inclusive eu tenho uma dessas, que as palavras de Jesus no Novo Testamento aparecem em vermelho, né? E não há nenhum problema, desde que a gente não entenda que aquelas palavras de Jesus têm mais força que o restante da Bíblia. Não,
tudo na autoridade de Deus, tudo palavra inspirada por Deus. E Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós somos o povo do livro, nós somos o povo da Bíblia. E como é importante nós termos o desejo de estudarmos, de nos aprofundarmos na palavra de Deus, e principalmente termos a cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão? Todos nós, é a maneira como a gente vê o mundo, né? Cosmo, mundo, visão, a visão que nós temos do mundo. Todos nós temos uma cosmovisão, todos nós, e ninguém tem igual. Alguns parecidos. Todos nós aqui temos uma certa proximidade de idade, somos cristãos, nascemos em regiões não muito distantes, mas há determinados hábitos em nossa cultura pessoal, familiar, valores, que isso a gente traz. E a caminhada da vida faz com que a gente tenha uma maneira de ver o mundo, uma cosmovisão. Só fazendo um parêntese, aqui eu sei que é um assunto meio espinhoso, eu não quero entrar muito no assunto, mas, por exemplo, a gente viu há uns dias atrás toda aquela dificuldade que nós tivemos, toda aquela situação lamentável que a gente pode dizer lá no Rio de Janeiro, né, com toda aquela situação de mortes, né, uma situação extremamente chocante. E eu confesso para vocês que eu tinha uma certa ideia sobre esse assunto. Há 2, 3 anos atrás, Milão e eu fomos participar de um encontro da CMT, que é a Comunhão de Ministérios Translocais, que as nossas comunidades são ligadas, né? A nossa translocal é ligada. E foi num local muito interessante. Foi numa região chamada Santíssimo, que fica no meio daquela região que foi invadida. A ponto de, pra você ter uma ideia, o pastor falava assim: olha, todo mundo só pega a esquerda, ninguém entra à direita, porque a partir da próxima rua não pode entrar. E não é que um pastor entrou à direita, assim, na hora que ele entrou, fuzil, todo mundo em cima dele. Deus livrou, porque o pessoal perguntou, porque geralmente eles não perguntam, né? E escaparam. Eles estavam contando todas as dificuldades que eles têm para viver no local daquele. Bilão e eu ficamos horrorizados quando eles nos levavam até o local que a gente ficou hospedado, né, que também era próximo, mas o local da igreja ficava bem no meio disso aí. E assim, era muito interessante, porque as ruas valia tudo. E a gente percebeu que o irmão que estava nos levando, ele não parava em sinal vermelho nenhum, e ninguém parava, o cara passava direto, todo mundo. E eu ficava assim, esse cara vai bater em algum momento, né? Eu falei: irmão, não quero ser chato assim, mas por que você não para no farol? Se eu parar, o cara bate. Mas como assim? Aqui ninguém para em farol. Por quê? Porque o tráfico falou que não tem que parar. Tá bom, então ninguém para. Você estava andando assim aqui na direita, vinha um cara do seu lado de moto assim à esquerda. Valia tudo. E lógico, tenso, e eles contando todas as dificuldades que eles têm ali. E eu não estou justificando absolutamente nada, só estou querendo dizer que ter aquela experiência de estar ali no lugar daquelas pessoas mudou uma visão que eu tinha sobre esse assunto. Todos nós temos uma cosmovisão, trazemos das nossas famílias, da nossa infância, coisas boas, graças a Deus, a maioria, mas trazemos também algumas coisas que não batem com a palavra de Deus. A nossa mente tem que ser renovada constantemente para termos uma cosmovisão bíblica, cristã. A gente não pode ser seletivo de ter uma cosmovisão cristã naquilo que nos é conveniente. Todos os assuntos, sejam eles familiares, sobre sexualidade, sobre vida, sobre casamento, sobre relacionamentos interpessoais, todos nós precisamos ter uma cosmovisão bíblica, ou seja, a Bíblia tem a última palavra. E a gente está comemorando hoje
a reforma, né, o dia da reforma, e um dos pontos mais fortes da reforma é aquele: a Bíblia se interpreta sozinha. Lutero falava muito isso: a Bíblia se interpreta sozinha, ou seja, eu não tenho que forçar uma interpretação da Bíblia. Há coisas secundárias que tudo bem, mas eu não tenho que forçar. Então eu preciso ter uma cosmovisão bíblica. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, irmãos, é enorme a influência que a gente tem nas mídias sociais. Em todos os setores nós temos as mais diversas influências, e obviamente de pessoas que têm as mais diversas ideias e cosmovisão que não é bíblica. Hoje os nossos jovens enfrentam nas universidades uma grande maioria de pessoas que não tem uma cosmovisão bíblica. Obviamente, a minha filha estudou numa faculdade que é confessional, teoricamente evangélica. Todos os professores, quase todo mundo falava contra o evangelho. Então, é muito importante que nós tenhamos uma cosmovisão bíblica e que os nossos filhos tenham essa cosmovisão. É muito importante que a gente saiba ter uma leitura do mundo, não através dos filmes de Hollywood, das novelas da Globo, ou que os youtubers falem, mas das séries da Netflix, seja o que for, mas tem que ser tudo debaixo do crivo da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é a nossa regra de fé. O que eu estou querendo dizer resumidamente? Não importa o que você acha, o que importa é o que a Bíblia diz. Essa é a grande questão. Bem, e aí entra a questão da moral. O que é moral? Moral é tudo que eu penso, tudo que eu falo e tudo que eu faço. Isso é a minha moral. Tudo que eu penso, tudo que eu falo e tudo que eu faço. Tudo isso tem que refletir o que? Jesus. A minha moral tem que estar cativa a Jesus e a sua palavra. Os meus relacionamentos a Jesus e sua palavra. O meu relacionamento conjugal tem que estar sujeito o quê? A Jesus e sua palavra. Claro que nós temos que olhar dentro de uma realidade. Você fala o termo submissão da mulher, por exemplo. Há anos atrás era uma maneira de você olhar esse assunto. Hoje a gente olha de uma outra maneira, mas existe uma orientação bíblica. Então esse assunto tem que ser tratado como John Stott falava: a gente tem que ter o jornal numa mão e a Bíblia na outra mão. Significa não que as duas coisas tenham o mesmo peso, mas que eu tenho que analisar a Bíblia à luz de uma modernidade, do que está acontecendo. Isso não quer dizer que eu tenho que ressignificar a Bíblia, muito menos atualizar a Bíblia. O que estamos querendo dizer é que eu tenho que analisar o assunto, que a realidade que os meus avós, do Bilão e do Ed, que era o vô Gabriel e a avó Mariquinha, que se casaram em Iacanga, que foi lá o pai dele, meu bisavô, nosso bisavô, foi um dia lá na casa dos pais da minha avó, conversaram a primeira vez, conversaram a segunda e na terceira marcaram o casamento. Ninguém perguntou para ela se ela queria, né? Marcou o casamento, deu certo, eles se casaram, cada um foi dormir na sua casa. No outro dia ele passou lá a cavalo, pegou a minha avó, pôs na garupa com umas panelinhas, uma trouxa de roupa, foram embora e começaram a vida e viveram 54 anos. Obviamente não dá para hoje em dia a gente pensar uma coisa assim, né? Então eu tenho que analisar o casamento, obviamente, diante da luz desses acontecimentos. Mas toda a minha vida deve ser recheado de ação de graças e de coisas simples e corriqueiras devem refletir essa vida extraordinária em Deus. Ou seja, tudo na minha família, na minha casa, o meu casamento, os meus relacionamentos com os filhos, eu tenho que me basear na palavra de Deus. E parece uma coisa meio óbvia, né? Todo mundo concorda, é óbvio, somos cristãos aqui. A grande questão é a aplicação disso. A grande questão é a aplicação quando nós temos uma enorme oposição de uma sociedade cada vez mais anti-Deus. E não pense você que a gente vai melhorar, e muito menos de achar que se a gente colocar um presidente evangélico tudo vai ficar redondo. Claro que não. A sociedade, o próprio Jesus disse que a coisa vai piorar.
o mundo cada vez mais jaz no maligno. Então é muito importante a gente entender que a Bíblia tem que ser a minha regra de fé no meu casamento. O segundo ponto que eu queria falar é sobre a edificação da casa, que está nos versículos 3 e 4. Ele diz assim: sua esposa no interior de sua casa será como videira frutífera. Agora está falando das esposas. Toda mulher tem um chamado para fazer da sua casa um jardim. Toda mulher tem um chamado para transformar a sua casa em um jardim. E aqui a palavra frutífera vem da palavra hebraica ditat, que significa tornar frutífera. Então, para a gente compreender melhor, sem querer mudar o versículo, obviamente, mas a gente poderia entender assim: sua mulher será como videira, tornando frutífera a sua casa. A mulher torna frutífera a sua casa. E fica muito fácil da gente entender isso a partir do momento que, se eu ficar sozinho tomando conta da minha casa, eu me perco sozinho. A Angélica consegue achar coisas minhas que eu não acho. Eu sei que tem aquela grande pergunta que os homens fazem: por que as mulheres guardam tudo em lugares difíceis de achar? Ou só eu tenho dificuldade de achar as coisas em casa? Eu não acho nada. Eu não acho nada. Ela acha tudo. E a esposa, ela torna a casa um lar. Ela torna a casa um lar. Ela dá aquele toque. A esposa diz, como videira frutífera que floresce em seu lar. Por que ele fala no interior da sua casa? Era muito comum dentro da sociedade israelita, não tinha grandes variações de distribuição de renda como na nossa sociedade atual, embora eles nunca cumpriram a lei do jubileu que Deus havia instituído, que devolvia a terra aos seus donos originais a cada 50 anos, mas aquele era um princípio. E a maioria das casas, elas não eram muito grandes, mas culturalmente toda casa tinha uma videira. Toda casa tinha uma videira lá no fundo de casa. Então por isso que ele fala, dentro de uma sociedade agrícola e rural como eles estavam vivendo, eles compreendiam muito bem isso. A sua casa, a sua esposa será como aquela videira lá no fundo da sua casa que produz uvas. Então ela está querendo dizer de uma pessoa que frutifica. Como é importante uma mulher que frutifica. Ele está falando sobre algo no interior da casa, ele está falando sobre intimidade, ele está falando sobre um lugar onde a gente passa a hora juntos. Embora na nossa sociedade, por questão de trabalho, de trânsito, infelizmente a gente passa menos tempo do que a gente gostaria, mas não é uma delícia quando no final de um dia de trabalho você chega em casa? É muito gostoso viajar, mas quando você volta para sua casa, é uma outra coisa. Isso é muito especial para a gente. É um local de privacidade. Cheguei. Isso é o que a Bíblia está querendo dizer. Casa é um local que a gente ama ficar. Agora, vamos ser claros, nem sempre tudo é florido. Dentro da casa, temos as dificuldades, temos as imperfeições. E família, tantas vezes, é um lugar complicado para a gente viver. Família, acontecem coisas complexas. É uma delícia quando a gente tem um netinho, quando tem os filhos na idade aqui do Éder e da Roberta. Dá um certo trabalho, mas você tem uma ascendência total sobre eles. Quem já tem filho adulto sabe que aí é um outro modelo. E aí você fica com saudades, quando ele era pequenininho. Dá saudades daquele trabalho que dava, né? Hoje é um outro tipo de trabalho, totalmente diferente. E a gente sabe que casa é assim. Por isso é totalmente equivocado essa ideia de família perfeita, de filhos perfeitos. Mas a família é um local que Deus instituiu, foi ideia de Deus para que o homem e a mulher vivam em sociedade. É ideia de Deus, porque é o local em que Deus escolheu para a gente aprender uns com os outros em amor. Obviamente, por isso que o inimigo tem todo o interesse em destruir essa ideia da família como modelo de sociedade.
O inimigo faz tudo para mostrar que esse modelo não tem a ver com Deus. Há os mais diversos grupos, você sabe disso, que tentam destruir dessa maneira, e é fácil você conseguir isso. A sociedade está composta em 3 pilares: na educação, na comunicação e nas leis. Hoje, se você tem uma comunicação de pessoas que não amam a Deus e tentam destruir esse modelo, quando se criam leis que acabam cada vez mais prejudicando o modelo familiar, e quando você tem na educação modelos que não seguem modelos sadios familiares, pronto, são os 3 pilares da sociedade que estão comprometidos. É exatamente isso que o inimigo faz. Então não adianta a gente ficar brigando com o pessoal da mídia, não, por causa disso, tal. Isso é uma estratégia do inimigo, e como a gente sabe, ele vai tentar sempre fazer que isso se dê de uma maneira pior. Todo casal tem um chamado para fazer seus filhos e discípulos de Jesus. Algum tempo atrás, Angélica e eu estivemos ministrando durante 5 dias numa capital da região norte, e foram para diversos grupos diferentes dentro da igreja. E um dia nós falamos para a liderança sobre esse tema família. E uma das coisas que eu falei foi assim: que nenhum sucesso ministerial compensa o fracasso no lar. E quando terminou a reunião, chegou um senhor para mim e falou: pastor, que bênção a palavra, gostei muito e tal. Pena que ela chegou tarde para mim. Como assim? Há 15 dias atrás, a minha esposa escreveu na minha Bíblia algo quase igual ao que o senhor falou, e foi embora. Eu falei: meu irmão, que lástima, mas olha, busca a ajuda dos pastores, crê em Deus, na restauração do seu lar, ore por isso, batalhe por isso. Não, pastor, tranquilo, eu continuo, eu quero continuar montando células e crescendo a igreja. Meu irmão, para aí, você não entendeu nada. Você falou que foi uma bênção, mas você não entendeu nada. Eu estou querendo te dizer, você não tem que dar mais nenhum passo à frente no sentido de grupos, de células, o que for, antes da restauração do seu lar. Ela é a prioridade número 1. Nenhum sucesso ministerial compensa o fracasso no lar. E todos nós apoiamos muitos irmãos fazerem discípulos e grupos, mas presta atenção: a nossa prioridade é a nossa família, são os nossos primeiros discípulos, que diz a segunda parte do versículo 3: seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Era uma sociedade rural, então eles entendiam muito bem essa linguagem. Por que brotos de oliveira? A oliveira das azeitonas que eram prensadas, em prensas comunitárias naquele tempo, e faziam um azeite. Então, quando eles falam brotos de oliveira, é a renovação das plantas através de um enxerto. Uma oliveira com qualidade, eles faziam um enxerto em outras, e aquilo trazia uma reprodução genética com qualidade, evitando assim pragas e uma boa frutificação. O que a Bíblia está querendo dizer é exatamente sobre essa renovação, a renovação da vida através dos nossos filhos. O Salmo 145, versículo 4 diz assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Você lembra como é que era o judeu? Então ele passava e falava: inculcarás ao teu filho ao entrar, ao levantar, ao sair e tal. O que a Bíblia está querendo dizer? De intensidade, ou seja, em todo tempo você estará de alguma maneira ministrando a vida do seu filho. E como o judeu ele era extremamente lúdico, isso era muito importante. Uma geração passar a outra geração. Bastava uma geração que não transmitisse a outra geração
para que houvesse crise. Você lê no Antigo Testamento toda essa história. Então, todos nós concordamos com isso. Mas dentro do mundo que a gente vive, e eu sei que cada um tem suas atividades e a vida é corrida e tudo isso, há algumas perguntas que a gente tem que fazer. Primeiro, estou contando a outra geração a grandiosidade dos feitos do Senhor? Eu não estou perguntando se você traz o seu filho à igreja. Eu não estou perguntando se você desde pequeno traz ele aqui na ovelhinha. Eu estou perguntando se você está contando essa outra geração a grandiosidade dos feitos do Senhor. E também perguntando qual é o legado que eu estou deixando para a próxima geração. E aqui eu quero dizer o seguinte: eu sei que os irmãos aqui têm um ótimo trabalho com as crianças, mas uma coisa que de vez em quando a gente escuta, eu imagino que em Bauru não seja diferente, pais que chegam para a gente, começam a perder os seus filhos, chegam no desespero e falam assim para a gente: a igreja tem que fazer alguma coisa, algum programa, alguma coisa, eventos, a igreja tem que fazer alguma coisa. Isso é muito complicado, porque biblicamente os pais são os responsáveis. Não dá para a gente terceirizar aquilo que a Bíblia diz que os pais são responsáveis. Veja, a igreja pode ajudar, mas não determina. A igreja tem quanto tempo com eles? 1, 2 horas. Será que a gente tem esse tempo, 2 horas? Não tem. E os pais têm a semana toda. E fica muito complicado se aqui a gente passa um valor de Jerusalém, mas ele vive em casa na Babilônia. 1 hora por semana, o restante tudo fora. E aí quer que a igreja faça alguma coisa? A vida cotidiana do meu casamento, da minha família, transmite os princípios do reino. Aquilo que os nossos filhos veem na internet, veem na televisão, olham a gente fazer, transmite os valores do reino. Então, falar de família é algo extremamente complexo nos dias de hoje. Certa vez eu fui procurado, nós fomos procurar um casal que quis falar conosco, porque os filhos deles se afastaram da igreja, e sempre eles tiveram uma palavra crítica em relação à igreja. A igreja não fez aquilo o que deveria fazer, e por isso meus filhos estão fora. De alguma maneira, se meus filhos não foram aceitos, não foram compreendidos, era essa a história. E um dia, quando eles já estavam saindo da igreja também, eles nos procuraram para dizer assim: olha, nós queremos confessar uma coisa para vocês. A gente reconhece que os nossos filhos se afastaram do Evangelho por nossa causa. A gente já saiu do culto criticando a igreja, criticando o pastor, criticando os irmãos, criticando o louvor. Era o menu do almoço de domingo: criticar a igreja. Pastor principal, é o prato favorito, né? Criticar o pastor, né? Isso, aquilo. E aí ficava a semana toda com alguma coisa assim. Um dia eles ficaram maiores de idade, não queremos mais. Por quê? Um lugar que vocês falam tão mal, eu vou querer frequentar? Por isso ele fala ao redor da sua mesa, porque a mesa era o local onde se assentava e se falava dos grandiosos feitos do Senhor. Quais as conversas que a gente tem à mesa? Eu estava lendo que a Inglaterra, você não encontra mais mesa de jantar para comprar na loja. Você tem que encomendar uma mesa de jantar,
porque não se tem esse hábito, né? O Edelina Morala, não se tem mais o hábito de sentar à mesa. O pessoal compra mesinhas para todo mundo assistir, enquanto come, assiste a televisão. Tem que encomendar a mesa de jantar. Mas hoje eu sei que há uma dificuldade de horários, muitas vezes de todo mundo sentar junto no mesmo horário, mas a necessidade da gente criar espaços, seja café da manhã, almoço, jantar ou de domingo, não sei. E esse é o momento em que a TV é desligada, que os celulares são colocados à parte, em que nós vamos conversar. Não quer dizer que você tem que abrir a Bíblia e começar na hora do almoço, enquanto está comendo seu arroz e feijão, começar a recitar um salmo, não é isso. Mas as conversas do dia a dia, o cotidiano, a gente vai passando o quê? Os valores de Deus. Aquela situação que vivenciei isso, aquilo, olha que legal, e você vai introduzindo. Isso é o discipulado do lar, é o local de conexão, a importância da mesa. Jesus constantemente falava à mesa com seus discípulos. Indo para o final, o desfrutar da família, versículos 5 e 6. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. E aqui o salmista está falando do futuro. Eu sei que você vai ficar chocado com essa notícia, mas eu já tenho 64 anos, né? É um visual assim, extremamente jovial de 40, mas eu tenho 64. E quando a gente chega nessa fase, é inevitável você começar a olhar alguns mais velhos, e graças a Deus temos ótimos exemplos para seguirmos. Deus nos privilegia assim como igreja. Mas uma coisa que eu tenho fixo na minha vida é assim, que envelhecer é um fato, se tornar sábio é uma opção. Infelizmente nem todo idoso se tornou sábio. Alguns se tornam, outros não. Março de 2020, você lembra o que aconteceu? Pandemia. Começa a pandemia, os nossos 2 filhos já haviam se casado, faltava somente a nossa filha para se casar. Daqui a 15 dias, fecha tudo. 15 dias antes do casamento. Quem já casou filha sabe que esse negócio de vestido de noiva e casamento é toda uma questão. Fazer a desconstrução disso não é algo fácil, principalmente quando você tem uma filha carrara como a minha, né? Junto com os irmãos, que é tudo intenso. E nós somos apaixonados pela nossa filha. Ela é maravilhosa, mas é óbvio, aquilo na cabeça dela foi toda uma desconstrução. Ela trabalhava numa empresa de saúde e tinha algumas informações, obviamente, privilegiadas. Eles adiaram o casamento e depois ela falou: pai, não vai rolar, esse negócio vai longe. Lembra, no começo a gente não tinha ideia, mas ela já sabia: pai, esse negócio vai longe, vai longe. O pessoal não divulga. Como foi? Teve um casamento de uma outra igreja de pastores, de um pastor conhecido lá em Guarulhos, e foi trágico e teve contaminação. Então Angélica e eu passamos por esse momento, e foi um momento difícil. Depois a gente conseguiu uma autorização quando o governo começou a liberar, fizemos um casamento, 13 pessoas, né? Eu fiz o casamento religioso, civil, e graças a Deus, felizes, casados, abençoados, se sentiram completos, graças a Deus. Isso nunca fez falta na vida deles. Mas para nós pais, aquilo foi algo emocionalmente forte. E a gente agora naquela expectativa de estarmos somente nós dois. E eu pensando, será que ela aguenta mais anos convivendo com o Edmilson? Porque não é fácil. Eu não sei se eu me aguentaria, né? E eu pensando nisso. E estava já sendo liberado algumas coisas, e nós fomos para
um local que tinha umas pequenos chalés ali no interior de Minas. Não tinha nenhum serviço de hotelaria, mas o chalé era liberado. E nós ficamos ali 4 dias, descansando. Não tinha nada que fazer ali, era uma natureza bonita, mas nós fomos orar e buscar a direção de Deus sobre que tipo de relacionamento que nós queríamos ter a partir desse momento. Propostas em Deus, como servir a Deus nessa fase agora sem filhos, o que Deus queria da gente. E o segundo ponto era como nós queríamos envelhecer daquele ponto em diante, como nós queríamos ser no futuro. Primeiro a gente chegou à conclusão daquilo que a gente não queria ser. Eu não queria ser um velho rabugento amolando a minha esposa e uma série de coisas, e ela também. Só que a gente sabe que vai passando o tempo, a gente vai acentuando algumas coisas, fala a verdade, a gente vai acentuando alguns hábitos, algumas manias, é involuntário, mas você vai acentuando. E aí nós conversamos, e o que foi combinado não é que um ia falar, porque isso não fala mesmo, isso a gente sabe que a gente fala para o outro, mas o que a gente combinou é que quando alguém falasse alguma coisa sobre o outro, primeiro, a gente ia falar num ambiente positivo. Então nós já tínhamos esse hábito e nós iríamos intensificar, criarmos um ambiente para que os assuntos fossem falados. Porque uma coisa é falar quando você está bravo, velho, não sei o quê. Outra coisa é quando você cria um ambiente. Qual que era o ambiente? A gente separava um dia, desliga celular, nada disso, em que ou a gente saía, ou mais legal ainda, a gente pede uma comida, a gente sempre prepara umas coisas, eu não quero que ninguém escandalize, mas a gente tem o dia do vinho. É um dia que a gente separa com os petiscos, só nós dois, né? Ali em que a gente não fala de igreja, não fala de outras coisas, a gente fala da gente. E tem aquelas perguntas mágicas que eu pergunto: querida, o que eu posso fazer para ser ainda melhor no casamento? Algo que eu tenho feito. E ela fala, e vice-versa. Só que veja, pessoal, eu criei um ambiente, e o combinado é que o outro não vai retrucar. Que nada, e você então? Não. Nós combinamos de levar em conta, considerar aquilo que o outro está falando, sem ficar retrucando. Então, foi a maneira que a gente entendeu de trabalhar essa questão. Porque a bênção não é só para ser longevo, a bênção é para viver muito, mas feliz. Porque o camarada pode às vezes viver 100 anos, mas não ser feliz. E a Bíblia deixou bem claro que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, e que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e que essa bênção virá para as próximas gerações. E aí eu gosto demais da tradução da Nova Versão Transformadora, no versículo 6, que diz assim: que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. Ver os netos é uma coisa sensacional, porque tudo aquilo que o pessoal fala, de que você tem a oportunidade de desfrutar agora, já com a responsabilidade da formação e dos pais, é uma verdade, é uma delícia. Meu neto adora vir comigo, aliás, depois dos pais, quem ele mais gosta sou eu. Pior que é verdade. Mas por quê? Ele fica comigo? É verdade, porque ele faz tudo que o neném quer, no sentido do que pode, lógico, né? Ele abre a torneira do tanque, põe o pezinho do neném na torneira, na pia da cozinha, corre atrás, dentro do neném, então por isso. Que graça tem dar banho na banheirinha? Isso os pais fazem. Eu levei, o que eu faço? Põe ele dentro do tanque. Que a torneira é quente. Que a torneira é quente, abre, ele fica assim. E qual é a graça de você dar banho com ele sem roupa? Eu dou banho com roupa, ele acha sensacional. E na hora que você termina tudo,
você entrega para a mãe. Ela que se vira agora para cuidar. Então é uma delícia esse lance de ter neto, justamente por causa disso. E o versículo 4, concluindo, irmãos, diz assim: que o Salmo nos ensina que Deus abençoa aquele que teme ao Senhor. Quando fala bênção, não quer dizer somente a bênção material e financeira, isso também, mas saúde, conforto, alegria, perdão dos pecados, reconciliação, alegria, paz. Por isso, a necessidade de termos lares centrados em Cristo, lares centrados em Cristo. E para isso, Deus nos capacitou com a sua palavra. Amanhã nós vamos ver um pouco sobre isso, sobre as bem-aventuranças. Vamos analisar os princípios de Deus das bem-aventuranças e a aplicação dele para o casamento, porque Deus nos chama para ser igreja, a que faz a diferença. Eu falei sobre essa questão do conflito lá no Rio de Janeiro. Alguém tem uma Bíblia física para me emprestar? Para eu mostrar, por favor. Obrigado. Eu sou crente. Eu não ia falar sobre isso, mas me veio à mente agora de uma experiência que eu ouvi de um pastor amigo, que certa vez, dentre vários problemas, né, que existe lá no Rio de Janeiro, a gente sabe que tudo isso é histórico, vem desde o tempo da escravidão, quando os negros foram libertos, entre aspas, mas ficaram subjugados a desemprego, sem nenhum tipo de indenização para lá e para cá, e foram obrigados a ir para os morros para sobreviver. Aí fizeram a lei que proibia, né, que eles falavam, né, da lei que não podia ficar ali à toa. Eu não esqueci o nome, mas não podia ficar ali à toa. Vadiagem. E dentro dessa situação, e aí obviamente com toda a discriminação, então a gente sabe que essa questão é histórica, e sabe, junto com outros problemas sociais que a gente tem. Eu não quero ser simplista na questão, só quero contar o caso de que esse pastor, ele estava participando de uma conferência lá no Rio de Janeiro sobre esse problema do tráfico. Ele era um participante como evangélico, e para surpresa dele, no meio dos mais diversos segmentos da sociedade, na hora que foi falar o comandante do BOPE, ele falou assim: só tem um grupo que pode trazer paz e solução para esse problema no tráfico no Rio: os crentes. Ele ficou até surpreso. Nossa, a igreja. Como assim? E aí ele explica que dentre aqueles embates, eles tentaram subir certa vez no morro, e começou aquela luta armada. Do lado de baixo, os policiais metendo bala, e lá em cima os traficantes. A bala comia solto dos dois lados. De repente, um soldado é alvejado e fica ali agonizando. Um outro soldado vai até lá e tenta puxá-lo, também é alvejado. E os outros soldados, desesperados, tentando resgatar, mas não tinha como, era bala voando para tudo quanto é lado. E no canto, assim, tinha uma pequena igreja evangélica. Sai um senhor, terno e gravata, um pastor, com uma Bíblia na mão. Na hora que ele vai entrando, para o tiroteio. E o homem assim, com a Bíblia na mão. Os dois lados cessam o tiroteio. Ele vai, puxa o primeiro ferido para dentro do salão da igreja, puxa o segundo ferido para o salão da igreja, com a Bíblia assim. Entra dentro da igreja e o tiroteio continuou. Ele falou: só eles têm esse poder de cessar as balas.
Será que a gente tem consciência disso, irmãos? Quem nós somos como igreja? Numa sociedade totalmente cega, Deus coloca as famílias cristãs como luzeiros do mundo. Uma sociedade em trevas não sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Deus nos colocou como sal da terra e luz do mundo para fazer a diferença. O seu casamento, a sua família faz diferença junto às pessoas que estão ao seu redor. E a gente lembra que isso não é novidade, a gente sabe disso porque Pedro falou: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que preparemos o nosso coração. Deus tem um chamado tremendo para cada um de nós, como casamento, como família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir assim. Vamos orar. Vamos orar. Vou pedir que você fique em pé, dê a mão para o seu cônjuge. Nós estamos iniciando esse encontro. E a gente pode participar desse encontro já de uma maneira seletiva, achando legal tudo, mas voltando à nossa convivência e tudo continuar como antes. Eu não estou dizendo que um encontro vai transformar a sua vida. O que eu estou querendo dizer é que oportunidades como essa Deus nos dá para a gente permitir ser trabalhado pelo Espírito Santo. Starts de Deus em nossa vida, processos de Deus em nossa vida. E eu fico muito à vontade para falar aqui, porque eu não sei como está o seu casamento. Mais importante de como chegamos aqui é como vamos sair daqui. E isso é uma escolha nossa. Nós somos fruto das nossas escolhas. E a gente pode escolher participar de um encontro e tudo continuar como antes, ou a gente pode escolher ser ministrado pela graça de Deus. Eu quero te incentivar a você, antes, orar junto com o seu cônjuge, falar com ele agora e depois a gente vai passar aqui algumas perguntas, mas a gente quer incentivar você a orar junto como casal agora em nome de Jesus. Amém, queridos? Aponta o seu celular aqui, nós vamos passar. Pode sentar, fica mais fácil. Na verdade, cada slide é um tema que você vai levar para você conversar com o seu cônjuge ainda hoje, amanhã cedo, nesse tema que a gente falou do temor. Descreva como cada um de vocês teme ao Senhor hoje, agora, nesse momento da sua vida. Individualmente, explique de que maneira o seu temor ao Senhor é forte e apropriado, em que aspecto você não teme a Deus. Gente, é para ser sincero, é para dizer, tá mal nessa área, estou precisando de ajuda. Tiraram a foto desse? Já? Ok? Ok, próximo. Não? Estou na frente. Criem estratégias de como vocês podem ajudar um ao outro a desenvolver o temor ao Senhor. Estratégia é exercício. O Edmilson falou aqui da mesa, amanhã eu quero falar um pouquinho da mesa do ordinário se tornar extraordinário na nossa mesa. Que passagens das Escrituras vocês podem ler juntos para reforçar esse sentimento? Gente, nem que precisar pedir ajuda para o Google, passagens que falam do temor ao Senhor. E aí vocês vão, escreve, põe no espelho, põe na Bíblia, mas o que vocês podem fazer para ajudar? Fotografou? Ok, falta só um. Como podem orar um pelo outro? Que evidências devem procurar para indicar que cada um está de fato crescendo no temor ao Senhor? Isso é um exercício, tá? Para a gente ficar nesse tema de hoje, que é o temor do Senhor
dentro do nosso lar, e o exercício em conjunto, porque o temor do Senhor é um exercício. Eu ajudo o meu marido e ele me ajuda para que a gente cresça no Senhor. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.